pessoal, está começando agora mais um iCast. Eu sou Tainá Freitas e hoje estou aqui conversando com o Gilson Feitosa, Head Trainer aqui da AICA, de gestão de equipes e também de performance comercial, não é isso, Gilson? É isso aí, vamos bater um papo sobre esse tema super importante que é gestão de equipes. Como é que eu potencializo o resultado a partir de pessoas. Isso mesmo, muito obrigada, Gilson, por estar aqui conversando com a gente. E é isso, como ele muito bem antecipou. Hoje o nosso vídeo é sobre gestão de equipes, uma competência super importante, até porque para uma pessoa ser um verdadeiro líder, não basta apenas ocupar ali um cargo de gestão, não é isso? Ela precisa saber gerenciar aquela equipe e impulsionar aquela equipe para entregar os seus melhores resultados e para elevar aí a performance da galera. E para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse mais para a gente o que é que está por trás dessa competência, o que é que faz a gestão de equipes. Bom, primeiro eu preciso entender os objetivos estratégicos da empresa, né? Toda equipe ela precisa ser direcionada para o mesmo caminho que a empresa quer ir. Né? E assim, uma competência essencial para quem faz gestão de equipes é, de fato, gostar de pessoas. Entendê-las, entender quais são as suas potencialidades, onde existem suas fragilidades para poder atuar e resolver esses gaps, né? E aí turbinar a performance dos seus times e fazer com que as pessoas tenham uma boa comunicação, tanto dentro do grupo de trabalho, como considerando o contexto geral da empresa. Isso é o básico para quem faz gestão de equipes. Massa. Então, gestão de equipes não pode também ser uma coisa tão genérica, né? Tem um conceito muito genérico, porque tem que estar, de fato, alinhado com o que a empresa deseja, né? Quais são os objetivos estratégicos daquela organização, não é isso? Cada equipe tem uma dinâmica diferente. Tá? Então, enquanto gestor, eu preciso ter sensibilidade, mas também métodos, né, para entender como é que as equipes funcionam e tratar cada equipe de maneira individualizada. Não adianta criar uma lógica geral de gestão se cada grupo se comporta e tem regras internas diferentes. Então, é importante estabelecer um diálogo muito fácil entre as partes, entre o gestor e o grupo, para que os melhores resultados apareçam de fato. Né? Então, precisa falar a mesma língua. Isso é importante. Com certeza. E agora eu queria te perguntar como é que uma boa gestão de equipes pode se tornar um diferencial competitivo para a organização? Como é que eu faço, né, da minha gestão de equipes um diferencial para o meu resultado enquanto empresa? E aí a grande questão que está por trás disso tudo é que as equipes são feitas, assim como as empresas, por pessoas. Né? Não adianta ter recursos tecnológicos, os melhores computadores, as melhores comunicações, se eu não tenho gente por trás da operação. Hoje nós estamos vivendo aí a fase da inteligência artificial, onde está se preconizando muito a adoção dessas ferramentas, muito também na lógica da substituição de algumas competências, mas na prática o que ainda se vê, o que se vai se ver por muito tempo, é que as pessoas precisam se relacionar com pessoas, né? Seja para venda, seja para processos internos, operações, e a boa gestão de equipe é a que torna um diferencial para a empresa. Trata desses pontos, como construir conexão e relacionamento. Isso é o que faz de fato diferença. Que massa, que resposta bacana. E aí, a partir disso que tu acabaste de me falar, eu queria entender melhor como é possível, de fato, potencializar o resultado dos liderados nesse processo de gestão de equipes. Eu preciso entender onde é que eu estou no momento, enquanto empresa, enquanto equipe. É o ponto A. E eu sempre observo para onde eu quero ir. Eu só consigo potencializar aquilo que eu reconheço. Eu só consigo melhorar aquilo que eu identifico como uma possibilidade de melhoria. Então, o primeiro momento é o mapeamento do meu grupo. Quais são as competências que eu tenho hoje disponíveis na minha empresa, a partir das minhas equipes? Quais são as competências que são necessárias? Entre um polo e outro, qual é o plano de desenvolvimento de pessoas que eu preciso ter? Eu preciso ter uma lógica formativa regular para conferir a essas pessoas novas competências e habilidades. Não é somente dizer para onde eu quero ir, eu preciso instrumentalizar. Eu preciso permitir que essas pessoas cresçam enquanto profissionais, estejam dispostos também a conduzir a sua carreira no mesmo alinhamento que a empresa precisa. Então, para a gente conseguir isso, a gente tem que, de fato, saber aonde a gente quer chegar para que a gente possa estruturar essa rota. E dentro das empresas, quando se trata dessa questão de gestão de pessoas, o que é mais demandado assim, para os treinadores, para quem desenvolve essa competência? Hoje tem uma coisa que está muito em voga, que é vendas. Né? Porque vendas hoje está despontando como uma das principais temáticas quando a gente pensa em gestão de pessoas.
né? Porque vendas é o que traz, né, o resultado para a empresa. Então, você ter bons produtos e serviços hoje não é mais suficiente. Eu preciso comunicar para o mercado, eu preciso vender o meu produto, eu preciso vender o meu serviço, eu preciso prospectar novos clientes, eu preciso gerar relacionamento, preciso manter relacionamento, e tudo isso está dentro do escopo de vendas. Sim. Por isso, hoje é um dos treinamentos que são mais demandados quando a gente pensa em gestão de equipes. Mas tem também os tradicionais, né? Gestão de liderança, liderança mais assertiva, né? Então são temas que são transversais, eles se tocam em algum momento, mas ou eu observo, né, a característica do líder e eu preciso treinar essa característica, ou eu observo os resultados que a empresa precisa. E aí a gente foca mais em venda. E nesse processo assim, de desenvolver a gestão de equipes, de entender esse olhar de onde a gente quer chegar, de entender ali a característica da liderança, de entender o que é que os liderados estão precisando para evoluir, qual é o maior desafio dentro de tudo isso? O primeiro é gostar de pessoas, né? As pessoas são complexas, né? Assim, elas nem sempre olham para onde eu desejo que elas olhem. Então eu preciso, muitas vezes, de um momento de entendimento de quem é a pessoa, né, para depois sensibilizá-la para aspectos importantes da minha operação. Depois sistematizar o meu raciocínio enquanto gestor, como eu já tinha dito antes, entender quais são os potenciais de cada um. Fazer com que eles embarquem, né, naquela lógica do crescimento pessoal e profissional. E dentro dessa miríade de coisas, dentro desse contexto tão amplo, um dos pontos mais importantes é gostar de pessoas. Eu preciso me identificar com elas, me conectar para poder gerar qualquer tipo de resultado positivo. Então eu acho que se eu tivesse que dar uma dica nesse momento para essa pergunta, seria: goste do seu time, se relacione com ele. Isso é extremamente importante, crie vínculos. É algo que a gente sempre fala muito aqui nos nossos iCasts, né? Porque de fato o papel do líder para conseguir incentivar, motivar e puxar as pessoas para se desenvolver, para alcançar melhores resultados, a base disso tudo de fato é ter uma boa relação mesmo, né? Entre líder e liderados. Isso com certeza é a chave. E se você puder dar algumas dicas, além de gostar de pessoas, lógico, para aquele líder que ainda quer desenvolver mais essa característica de gerir melhor a sua equipe, né, de conseguir alcançar melhores resultados no seu time, quais dicas você diria? 5 diquinhas para a galera que está assistindo a gente. Bom, vamos lá. A primeira tem a ver com autoconhecimento. O líder ele serve como modelo. A liderança real não é aquela que está imposta pelo cargo, é aquela que é reconhecida pelo grupo. Então, para ser modelo, eu preciso ser uma pessoa de referência. Eu preciso ser uma pessoa positiva e para que isso aconteça, eu preciso me conhecer. Esse é um ponto importante, né? Conhecer primeiro a mim para servir de modelo para o meu grupo. A segunda dica eu já falei, mas vou repetir, é gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Né? Entender quais são os momentos, o momento em que eu preciso ser um pouco mais duro, como o pai que puxa a orelha, né? O momento que eu preciso ser mais soft, é aquele que acolhe, que abraça, que escuta os medos e que dá suporte para que a pessoa continue crescendo, né? Então, é gostar de pessoas. A terceira dica é estude. Continue estudando sobre toda a parte teórica da gestão de equipes. É extremamente importante entender o arcabouço que está por trás disso tudo. Além de construir relações, eu preciso entender o que é que modela a forma como as pessoas pensam. Eu preciso entender como é que eu modelo melhor as minhas relações. Como é que eu utilizo melhor a minha comunicação para gerar os melhores resultados. Então, um bom líder de equipes, ele nunca para de estudar. Ele toma isso como uma missão de vida. Para ser melhor, é aperfeiçoamento contínuo. A quarta dica é: entenda o seu mercado. Porque isso precisa ter um alinhamento com a estratégia da empresa. Então, eu lidero pessoas para resultados organizacionais. Passa pelos resultados individuais, mas com foco final em resultados organizacionais. Então, para apontar para o caminho certo, eu preciso entender o meu mercado. É estudar quem são os concorrentes, quais são os produtos, o que é que eu preciso trabalhar, quais são as competências que são mais exigidas naquele segmento de mercado especificamente. E aí, quando eu faço esse mapeamento, eu tenho uma maior capacidade de acertar nas minhas decisões enquanto líder. E a última dica que eu posso trazer para hoje é uma dica que é muito comum de se ouvir, mas não é tão simples de praticar, que é: escute o seu time. Essa escuta ativa é que vai permitir
a você, enquanto líder, entender o resultado de cada um. Se eu preciso gostar de pessoas, se eu preciso entender o meu mercado, se eu preciso me comunicar, se eu preciso construir resultados organizacionais, e eu tenho pessoas que são responsáveis por tudo isso, nada mais justo do que escutar essas pessoas naquilo que elas precisam. Meu papel enquanto líder é facilitar o trabalho, é construir o caminho para que essas pessoas que são da minha equipe, do meu grupo, possam gerar os melhores resultados, porque o líder brilha no resultado do seu liderado. Então, escutar as pessoas. Então anota aí já essas dicas muito preciosas. E muito obrigada, Gilson, por estar aqui no nosso podcast. Com certeza ajudou muito o trabalho, o desenvolvimento dessas pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, né, estar aqui nesse momento, bater um papo sobre gestão de equipes, né, passando um pouco por liderança, tocando vendas, porque esse é um tema que está muito entremeado. E é sempre um prazer. Precisando, estou sempre à disposição para bater um papo sobre isso. Muito bem, muito obrigada. E com certeza esse é só o primeiro, de muitos que virão. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Aproveita e não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar com aquele líder, aquela pessoa que está precisando ouvir essas dicas, e acompanha a gente também lá pelo Instagram, no @aicaempresarial. A gente está sempre postando vários conteúdos sobre liderança, sobre treinamento e desenvolvimento, cultura organizacional e muito mais. Fica com a gente, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!